E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Droziano, página da disciplina CV 511, Mecânica dos Sólidos 2. E nesse último vídeo eu vou trazer, então, a resolução do exercício 5 da nossa lista 3, que abrange tensão, círculo de Mohr e deformação. Vamos lá? Aqui ele mostra um cilindro rígido que apresenta um material macio confinado dentro dele. Considerando que as deformações εx e εy são nulas, determine qual será o valor da deformação εz, sabendo que há uma força axial P aplicada em uma área A do material. Nesse exercício aqui, foge um pouco da engenharia civil, assim, né? Não é um caso que a gente vai usar, não dá para pensar muito numa aplicação na nossa área. Contudo, é para mais vocês poderem aplicar um pouco da teoria que vocês aprenderam aí. Aqui é algo que interessante. Quando você aplica uma força P de compressão, no caso, nesse material macio, você intuitivamente, né, por experiência que você já teve, sei lá, com massinha, com a moeba, você imagina que essa massa, ela ia querer o quê? Expandir ele, ela ia querer sair, ela ia tentar ter uma expansão tanto na direção X quanto na direção Y. Por estar dentro de um cilindro rígido, ele não vai permitir que ela tenha essa deformação. E não à toa, então, a deformação εx e εy são nulas. Por quê? Porque o cilindro não vai deixar com que ela tenha uma expansão nessa direção. E para isso, o que o cilindro tem que fazer? O cilindro tem que empurrar de volta essa massa, né? Esse material macio. Então, empurrar de volta, em outra linguagem, uma linguagem mais nossa da engenharia, seria o quê? Aplicar uma tensão. Então, ele aplica uma tensão na direção X e uma tensão na direção Y, certo? E como a gente viu na lei de Hooke generalizada, a deformação EYZ, ou seja, a deformação em uma direção, ela não só é resultado de uma tensão nessa direção, ou seja, não somente de uma tensão sigma Z, mas também de uma tensão aplicada nas outras direções, sigma X e sigma Y, que são ponderadas pelo coeficiente de Poisson. Agora que você já, né, teve todo esse pensamento, você vai partir para os dados do enunciado. Ele deu o quê? Que a força P é de 100 kN, a área sobre a qual essa força está sendo aplicada é de 50 centímetros quadrados, o módulo de elasticidade 21.000 kN por centímetro quadrado, e o coeficiente de Poisson, que eu acabei de comentar, de 0,3. Primeiro, então, um passo vai ser calcular a nossa tensão normal na direção Z. Essa é bem simples, ele deu a força na direção Z, deu a área, então a gente sabe que o sigma Z vai ser a força sobre a área, o P na direção Z sobre a área, P de 100 kN, área de 50. Cuidado só que é uma força de compressão, certo? Porque o eixo Y aqui ele está para cima, né? Então, como a nossa força P é para baixo, ela é de compressão de menos 100 sobre 50, vai gerar para a gente aqui uma tensão de compressão, por isso negativa, de 2 kN por centímetro quadrado. Nosso segundo passo, relações entre as deformações e as tensões, certo? Então, esses são todos os dados que a gente tem, a gente acabou de calcular o sigma z, o módulo de elasticidade foi dado, o coeficiente de Poisson dado, εx e o εy0, dados pelo enunciado, né? Também é óbvio, porque o cilindro não permitiria, e a gente quer saber o εz. A gente sabe, então, da teoria o quê? Que uma tensão, uma deformação específica em uma direção, ela vai ser 1 sobre E, que multiplica a tensão normal naquela mesma direção, menos o coeficiente de Poisson, que multiplica a soma das tensões nas outras duas direções. Isso vale para x, para y e para z. Aqui estão elas. A partir desse ponto, a gente vai substituir o que a gente tem, o que a gente não tem, a gente mantém como incógnita. Então, a gente sabe que o εx é zero, o εy é zero, o εz a gente quer saber. Substituir o que a gente tem, então. Substituir o E, o coeficiente de Poisson e o sigma z, aqui na de cima, na de baixo e na última, certo? A partir dessa primeira a gente consegue reescrever melhor, né? Se a gente passar o 21.000 multiplicando para lá, com vezes zero vai dar zero. Dá para reescrever, fica dessa forma mais bonitinha. Esse também dá para escrever dessa forma mais bonitinha. O de baixo não tem o que fazer mesmo, ele vai ficar assim por enquanto. Aqui a gente acha então uma relação, duas relações, três relações. Perceba, da primeira relação com a segunda, a gente tem duas equações e duas incógnitas, que é o sigma x e o sigma y. A gente consegue achar elas. Achando sigma x e sigma x e sigma y, basta substituir na nossa relação número 3, aqui, que a gente acha o nosso εz. Então, só da sequência, o terceiro passo vai ser resolver o sistema. A gente tem essas duas equações. Fica a gosto do freguês resolver como preferir. Eu resolvi somar 1 com 0,3
da segunda para cortar o sigma-y, achar assim, então, portanto, sigma-x menos 0,857 kg/cm², substituindo em 1, a gente acha então o valor de sigma-y. Olha só, dois pontos interessantes para anotar na resposta que mostram que a gente está no caminho certo, que a gente realmente acertou por enquanto. Primeiro, sinal das duas, negativa, significa o quê? Que a tensão é de compressão. Como eu falei lá no começo, né, o nosso cilindro está querendo comprimir a nossa massa, né, que está ali dentro do cilindro. Por quê? Porque a massa iria tentar ter um alongamento naquelas direções, e o cilindro tem que, né, dar uma segurada, dar uma confinada, por isso negativo. E outro ponto, mesmo valor, por quê? Por se tratar de um cilindro, né, o tanto que ele gostaria de ir na direção y, de ter uma deformação na direção y, seria a mesma que ele gostaria de ter na direção x. Então, o tanto que o cilindro tem que aplicar de tensão para ele não ter essa deformação é o mesmo, por isso o mesmo valor. Aqui a gente pode escrever dessa forma, certo? As nossas sigma x, sigma y, e é exatamente o que eu estava falando, né? Por se tratar de um círculo, faz muito sentido ser o mesmo valor, e por estar comprimido aqui e a massa gostaria de ter uma deformação, de aumentar, de expandir nessas direções, sentido o sinal. Quarto passo é só achar a deformação específica. A gente acabou de achar sigma x, sigma y, certo? E a gente tinha aquela relação número 3, que era para o epsilon z em função, né, do que ainda faltava o sigma x e sigma y. Então, só substituir esses dois valores aqui, a gente chega nessa expressão, que dá para a gente esse valor. Então, a deformação específica em z, depois de fazer toda essa análise, é de 7,075 vezes 10 a menos 5. Adimensional, porque a deformação específica é adimensional. Com isso, então, a gente finaliza esse exercício. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima.